Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou com você aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Responde uma coisa: você é alguém aí que sofre muito? Não, eu não sei quantos anos de vida você tem, mas se você fosse pensar aí nesses seus anos, né, você diria que você já sofreu muito nesse período? Sofreu pouco? Você quase não sofreu? Todos nós, não? Sofremos em alguns momentos da vida. É claro que a nossa vida não é feita só de sofrimentos, mas uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos nós somos sujeitos a isso. A grande questão é o que você faz com a sua vida quando está sofrendo, quando está passando por momentos assim. Há pessoas, né, que quando o sofrimento vem, elas se desmoronam junto com o sofrimento. Outras passam por ele, mas conseguem dar a volta por cima. Eu ouvi uma reportagem há pouco tempo atrás acerca da história de pessoas que vivenciaram lá nos Estados Unidos, né, quando aquelas torres gêmeas são atingidas, né, são bombardeadas e muita gente morre, muito sofrimento. Mas eu vi reportagem acerca de pessoas que conseguiram dar a volta por cima, que refizeram as suas vidas, que não ficaram presas naquilo que aconteceu. Por outro lado, existem pessoas que, quando sofrem, se prendem a isso. Não querem ser consoladas. Não querem prosseguir. É como se a vida tivesse ficado parada naquele momento. Todos nós teremos medidas de sofrimento diferentes. Às vezes, o mesmo evento atinge pessoas de forma diferente, porque somos diferentes. Mas eu queria falar com você nesta noite acerca da história de um homem que passou por um momento terrível na sua vida. Que nem nos seus piores pesadelos ele pensou que pudesse acontecer, pudesse ocorrer com ele. Mas ocorreu, mas chegou. O infortúnio bateu à sua porta e ele precisou aprender a viver, a prosseguir, apesar disso. Foi um homem que ouviu da sua própria esposa, não é? Olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. O que você está fazendo aqui? Talvez, né? Olha, eu não suporto mais olhar para sua cara. Eu gostaria de estar lendo com vocês nessa noite acerca, né, da história de Jó. Não vou falar do livro, né, quem escreveu, seus fatos, como é que esses fatos são encarados, reais ou não. Não é isso. Eu quero só olhar para o livro de Jó e ver o que eu posso trazer para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Acompanha comigo. Eu vou estar fazendo a leitura do capítulo 1 de Jó, que nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este era o maior
de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia o holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, pois, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os teus servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este ainda falava quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Difícil imaginar uma situação como essa, não é verdade? Em um dia só, um tremendo infortúnio desse. Num tempo curto, as coisas acontecendo numa velocidade terrível. Era um dia de tragédia na vida desse homem. O texto vai começar, o livro de Jó, ele vai tratar aí de um assunto difícil demais na nossa experiência humana. Porque o livro de Jó vai falar acerca do sofrimento, de como entender e lidar com esse sofrimento. O texto começa falando que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era um fiel, ele era um temente. Mas por que uma coisa terrível dessa aconteceu com este homem, que só tinha os olhos voltados para Deus?
Uma pergunta que as pessoas sempre fazem: por que que o justo sofre? Sabe o que que o livro de Jó quer dizer para mim, para você? Que o sofrimento não isenta ninguém. Todas as pessoas sofrem, fiéis ou não, boas ou não. Desde que o pecado entrou no mundo, vai haver o sofrimento e ele vai bater em qualquer casa. Jó era um homem íntegro, mas sofreu em demasia. Ele sofreu intensamente. Ele passou por momentos terríveis, de dor. Então lembre-se disso. O sofrimento, ele não vai isentar ninguém. Ninguém. Todos nós vamos passar. Uns de forma mais intensa, outros de forma mais branda. Vamos passar por coisas diferentes. Mas enquanto estivermos aqui, nós teremos que viver esses dias. Dias bons, outros nem tanto. Mas o que eu faço nos dias que são ótimos, excelentes? O que eu faço nos dias do infortúnio? Uma outra coisa que a gente precisa pensar ao olhar para o livro de Jó é que o sofrimento que os homens passam, que nós passamos, o sofrimento ele pode nos derrubar. Pela leitura do texto, você percebe que esse era o plano claro de Satanás. Ele queria, através do sofrimento, derrubar Jó. Ele te serve? Serve não. O Senhor tem sido bondoso para com ele, é por isso que ele te serve. Toca, que você vai ver ele no chão, blasfemando na sua face. Ele queria derrubar Jó, destruir Jó. Então, olha, o Satanás, o diabo, muitas vezes ele vai querer usar o sofrimento para fazer com que a gente deixe de olhar para o alto, de olhar para Deus. Jó, ele entendeu, o finalzinho do capítulo 1, ele vai dizer, olha, eu saí nu do ventre da minha mãe. Eu vou voltar para lá dessa forma. Ele vai dizer algumas outras frases, brilhantes nesse livro. Mas ele entende que ele recebia as bênçãos, mas também ia receber esses infortúnios. Mas diz isso, olha, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu falta a Deus. Ele disse, olha, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu recebi o bem, agora o Senhor leva, louvado seja o nome dele. E aí algumas pessoas, elas vão servir a Deus. Elas vão cantar, elas vão ensinar, elas vão tocar. Quando tudo está bem. Mas quando o mal bate a porta, elas olham para Deus e dizem, poxa, não esperava isso do Senhor. Vou para outro lugar. Vou procurar outro caminho. Sabe o que o diabo deseja? Puxar o seu tapete.
fazer com que você caia e permaneça assim. O sofrimento pode nos derrubar. Satanás pode usar o sofrimento para fazer isso, mas é você que permite. É você que abre esse espaço. No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar daquele sofrimento, aonde ele estava colocando os seus olhos, no mesmo lugar de quando as bênçãos chegaram às suas vidas, no Senhor. É por isso que ele consegue louvar a Deus. Uma outra coisa também que a gente percebe nesse livro é que quando esses momentos ruins, né, ocorrem nas nossas vidas, nem sempre a gente vai ter pessoas ao nosso lado nos ajudando. Às vezes os amigos, eles são de pouca ajuda nesse momento. Você vai ver isso aí no livro de Jó. Você vai perceber que alguns amigos, quando sabem do que acontece, né, ele não apenas perde, né, a sua fazenda, os seus filhos são mortos, depois ele tem um problema na sua própria saúde. A mulher manda ele amaldiçoar o Deus morrer, olha, ela está dizendo, olha, não suporto mais olhar para sua cara. Acaba com isso, homem. Mas aí você vai ver no capítulo 2, verso 11, que uns amigos de Jó, quando eles ouvem acerca disso, eles resolvem ir para consolar Jó. Eles, no versículo 11, você vai ver isso, olha, eles combinaram de ir juntamente para condoer-se e consolar Jó. Mas eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem consolar Jó, eles falam demais e eles acabam trazendo mais problemas do que ajuda. Eles acabam perturbando mais a vida de Jó. Então lembre-se disso. Existem momentos na sua vida que vai ser só você e Deus, ninguém mais. Existem momentos nas nossas vidas que os amigos eles serão de pouca ou de nenhuma ajuda. São os momentos que você vai precisar passar pela tormenta, você e o Senhor. E aí, deixa-me dizer uma coisa para você. Se você é amigo, às vezes a sabedoria, ela reside no calar-se, oferecer o ombro e o ouvido. É dizer com o olhar, eu estou aqui. Às vezes nós nos perdemos no muito falar. Às vezes é melhor só estar ao lado e falar quando o Senhor determinar. Se você não é amigo, se você está aí como Jó, lembre-se que na tormenta Deus está com você, no barco da sua vida. Então, se amigos lhe faltam, existe um Senhor que permanece com você. Uma outra coisa que a gente consegue perceber ao olhar, né, para o livro de Jó, é que não é dito para Jó por que ele está sofrendo. Por que está acontecendo isso comigo? Nas coisas que nós passamos, nem sempre a gente vai conseguir a resposta, o porquê. Jó não conseguiu essa resposta. Por que isso está acontecendo comigo? Por que todo esse infortúnio, por que isso bateu na minha casa?
Também ele não ficou se debatendo pensando em quem ele era. Olha, eu sou reto, eu sou temente, eu fazia mais do que me era pedido. Não. O sofrimento dele não foi explicado para ele, tintim por tintim. Você está sofrendo por isso. Uma outra coisa também que nós conseguimos ver nesse livro é que o sofrimento, ele não dura para sempre. Ele tem hora para começar e para terminar. As bênçãos, elas vêm e vão. O sofrimento também. Ele é temporário. Aquilo que às vezes é de tamanha dor nesse momento, a dor vai amenizando. A intensidade do sofrimento também vai diminuindo. E a vida, ela segue. A vida segue. O problema é que ela vai seguir com reflexos do que você fez durante esse sofrimento. Se você olhar para a história de Jó, você vai perceber que Deus, ele restaurou, ele curou o corpo, ele deu a Jó bens, deu ouro, deu prata. A crise na vida dele, aquele sofrimento atroz passou e a vida seguiu. Mas eu pergunto a você, Jó foi o mesmo? O texto começa dizendo que ele era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem temente a Deus. Qual é a maior bênção que Jó recebeu ao término desse livro? Será que foi a sua fazenda reformada? O gado da melhor qualidade? Os camelos imponentes? A quantidade de ouro que ele conseguiu juntar? As posses foram restauradas. Deus faz isso. Mas eu quero dizer para você que no sofrimento que ele passa, ele foi extremamente abençoado. Ele não passou por isso e permaneceu da mesma forma. Ele cresceu de uma maneira tremenda que os bens que ele tinha antes não conseguiu, aqueles bens não fizeram com que ele chegasse a esse conhecimento, a essa visão. O capítulo 42 é o finalzinho, é o final do livro de Jó. Ele vai dizer no verso 5: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Algumas pessoas usam a dor e o sofrimento para voltar as costas para Deus. Jó teve a oportunidade de, no sofrimento, conhecer mais de Deus, crescer na comunhão, crescer nesse conhecimento, crescer nesse relacionamento e ter uma visão de Deus que ele não tinha antes. Crescer num conhecimento que ele não tinha antes. Conhecer Deus ainda mais foi a bênção
maior que ele recebeu durante o sofrimento que ele passou, que não foi pequeno, que não foi pequeno. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu estou vendo, Senhor. Eu estou sabendo exatamente quem eu sou e quão pequeno eu sou. E estou vendo também quão grandioso é o Senhor. O que eu vou fazer então? Continuar te louvando, Senhor. Continuar bendizendo o teu nome. Eu não sei, não tenho explicação. Por que nós sofremos? Mas eu sei que esse sofrimento nós não podemos colocar na conta dele a culpa por nos afastarmos de Deus. Quando eu olho para o livro de Jó, eu percebo que, como servos do Senhor, nós precisamos estar prontos para trilhar o caminho que Ele tem, sabendo que enquanto nós estivermos aqui, Satanás vai tentar nos derrubar, mas nós precisamos permanecer firmes na opção que fizemos, na escolha que fizemos de servir ao Senhor, de entender que das mãos dele vêm todas as coisas e nós vamos receber, que eu posso não entender o porquê, mas eu sei, eu preciso confiar que existe um Deus que está comigo. Quer eu esteja na bonança ou na tormenta, Ele não muda, é o mesmo Deus. Deus para sempre ao meu lado. Se você está sofrendo, que o Senhor se revele, que você tenha ouvidos abertos, olhos atentos para conhecê-lo, para vê-lo ainda mais. Antes, eu conheci o Senhor de ouvir falar. Depois de tudo isso que me ocorreu, os meus olhos têm visto o Senhor. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça você. Um grande abraço e até a próxima.